Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o advogado Daniel Lima, que nos fala sobre o trabalho do Observatório Eleitoral da OAB em Alagoas, que vai acompanhar também a votação no segundo turno das eleições que acontece neste domingo. Doutor Daniel, o senhor como coordenador do Observatório, seja bem-vindo ao nosso programa. E comecemos justamente por essa tarefa, né, cidadã, democrática, que é fazer essa fiscalização numa ação que tem a parceria da OAB junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Qual é o papel do Observatório da OAB na prática nessas eleições? Bom dia, Gorete. Obrigado aí pela essa oportunidade de a gente trazer aqui algumas informações que a maioria da população não tem conhecimento, né? E discutir um pouco sobre a nossa democracia, né? O papel da OAB dentro da defesa democrática é de longa história, né? Na parte da ditadura foi muito importante, na redemocratização também. E no sistema atual em que a gente vive, uma grande judicialização do direito eleitoral, a gente viu a necessidade da OAB ampliar os seus trabalhos. A OAB, inicialmente, sempre atuou em aquela comissão de combate à corrupção eleitoral. Então, era uma comissão muito focada na parte da parte de voto, nas denúncias de abuso do poder econômico, abuso do poder político. Ou seja, era uma comissão que ela recebia muitas informações negativas, vamos dizer. E no movimento nacional como um todo, foi vista a necessidade de ter um trabalho mais proativo. Ou seja, a OAB teria que ter não só esse lado das denúncias, que continua funcionando normalmente, nós temos um canal no site da OAB justamente para essa atividade, mas que a gente também se mostrasse mais próximo, tanto dos poderes que trabalham no sistema eleitoral, seja a Justiça, seja o Ministério Público ou a Polícia, como também da própria população, ficando, vamos dizer assim, como se fosse um elo entre o trabalho da Justiça e a informação à população. Então, o trabalho do Observatório nessa eleição, ou seja, esse trabalho inicial, essa nova roupagem, está tendo como novidade a gente estar próximo dos principais atos que ocorrem no processo eleitoral, né? Como também a gente divulgar isso, divulgar como o eleitor deve se comportar, quais as dúvidas que ele tem durante o processo eleitoral, e estar mais próximo da mídia, trazendo essas informações, estar mais próximo também da própria Justiça, a ver as dúvidas que vão surgindo, ver situações difíceis que acontecem e contribuir para essa solução. Então, durante esse primeiro turno, a gente trabalhou desde o início do período eleitoral até o dia da eleição, todas essas etapas, ou seja, inicialmente um trabalho muito mais informativo, como eu tinha explicado, né, mostrando esse canal de denúncias que existia e agora está em foco também, mas também estando presente nesses atos. Então, dentro desse trabalho, a gente participou de duas situações que eu acho bastante importantes de ser divulgadas, na verdade, três. A primeira é a participação da OAB sobre a organização do dia da eleição. Então, todas as forças de segurança do Estado são mobilizadas para dar uma segurança e uma tranquilidade para o eleitor no dia da eleição, para que no dia ele não seja coagido, para que no dia ele não tenha uma boca de urna, para que no dia não tenha uma pessoa armada no local de votação. Então, a gente viu como essas forças se organizam, os coordenados pelo TRE, e é impressionante porque todas as forças armadas, todas as forças, não só de polícia civil, militar, federal, bombeiros, o próprio exército, todos são imbuídos para a gente conseguir ter esse dia onde o eleitor pode expressar sua vontade e escolher o seu candidato para a democracia. Então, isso é um ato muito importante que a Justiça Eleitoral coordena. Outro fator também importantíssimo é a questão da votação paralela, que a gente chama. Na verdade, ela é a fiscalização das urnas eletrônicas. Saber se as urnas eletrônicas são possíveis de ter um erro, por exemplo. Então, essa votação paralela, ela ocorre desde que as urnas eletrônicas foram criadas. Nessa eleição, a gente subiu aqui de 3 urnas auditadas para 20 urnas auditadas. Então, como é que funciona isso? Na véspera da eleição, no sábado, as urnas estão já distribuídas em todo o estado, já prontas para a votação de domingo. E é feito um ato no
TRE, onde os partidos políticos e a própria justiça, que está presente, sorteiam 20 urnas, ou podem também indicar alguma urna específica que tenha algum receio. Ó, essa urna, eu acho que teve um problema nela, ele pode indicar para essa urna ser auditada. Então, após esse procedimento, a própria Justiça Eleitoral traz a urna da zona que foi sorteada, e para realizar essa auditoria, que antes era feita no TRE, nesse ano foi deslocado para a sede da OAB. Então, a auditoria das urnas eletrônicas, das 21 eletrônicas que são escolhidas, né, no dia da eleição, para o dia da eleição, foram feitas no primeiro turno na sede da OAB. Então, o Observatório Eleitoral esteve presente, a OAB disponibilizou a sede do auditório da OAB em Jacarecica e transcorreu normalmente essa auditoria. E como ocorre essa auditoria? A TRE seleciona pessoas que não são da Justiça para lançarem os votos na cédula. Essa cédula é colocada numa urna e no ambiente, no mesmo horário em que ocorre a votação, essas urnas são abertas e os votos são lançados na urna eletrônica e também contabilizados os votos de papel. Todos esses votos, vamos dizer, da urna eletrônica, desse procedimento do primeiro turno, bateram em sua integralidade, ou seja, não teve nenhuma urna na duas que participou da votação paralela, que o voto impresso não bateu com o voto eletrônico. Então, a gente acha que é um procedimento importantíssimo da gente ter feito a ordem também, para trazer mais transparência. Qualquer pessoa da sociedade pode ir olhar como funciona, as portas são abertas, qualquer interessado. Como também é importante dizer que essa auditoria é feita desde quando se criou a urna eletrônica. E em nenhum momento, em nenhum caso, em nenhum estado, ocorreu uma votação divergente entre a votação paralela, ou seja, a votação no papel, com a votação na urna. Esse procedimento é todo filmado, fica todo registrado e no final fica guardado no TRE, qualquer impugnação, qualquer situação que venha a ser discutida. E também esse ano, mais uma vez, não houve qualquer discussão a respeito da apuração da votação paralela. E é importante informar também que essa votação ela é feita por servidores do Ministério Público, servidores da Justiça, servidores que são concursados e pessoas de mais alto nível para participar desse procedimento. Esse e também ela é procedimento, acompanhada doutor? pela ABIN. Pois não, Sim. pode continuar. Ela também é acompanhada pela ABIN, pelo próprio Exército, por qualquer instituição que se vincule ao sistema de justiça eleitoral. Por exemplo, o Ministério Público Eleitoral também participa desse processo de auditoria. E é um processo, vamos dizer assim, bastante simples, no sentido que não tem complexidade na sua execução, mas ele é muito importante por ele participar de todos os atos que ocorrem na urna de verdade, vamos dizer assim, na urna que estaria na zona eleitoral, onde o cidadão exerceria o seu voto no domingo. Bem, mais uma vez esse procedimento ocorreu perfeitamente, sem nenhuma impugnação, sem situação que gere desconforto no consultor. Pois é, a OAB assume pela primeira vez, né, o protagonismo em todas as fases da votação no processo eleitoral. Eu pergunto, o fato de não ter havido uma divulgação mais ampla em pleitos anteriores, né, o senhor falou, esse sistema é auditado desde a implantação das urnas eletrônicas. Mas quando se fala em votação paralela, pode abrir um entendimento equivocado sobre essa questão que o TSE já colocou em teste, numa questão bem mais ampla, a viabilidade, né, das urnas eletrônicas. Então, passa-se um entendimento de que não há uma confiança no que está posto. Como a OAB se coloca nessa questão? Olha, a OAB tem total confiança na urna eletrônica. Né? A gente repete assim, que a urna eletrônica é um sinônimo do nosso processo democrático. Exato. Não vejo nenhuma situação que a gente tenha passado enquanto advogado militante do direito eleitoral ou durante a época que estive no TRE. Em nenhum momento eu tive uma dúvida sobre a lisura do procedimento da urna eletrônica, do processo eletrônico. Né? Agora, o que a gente vê,
às vezes é uma tentativa de desinformar a população. Não existir um voto impresso da urna não quer dizer que a urna não tem auditoria. Entendeu? Então, toda auditoria também é feita por uma estimativa. Ninguém vai fazer uma auditoria de todos os votos, nem que ele fosse do papel. Então, a gente vê assim que o que a gente tem que combater hoje não é combater a urna eletrônica, é combater a desinformação. A gente tem que saber como ela é auditada, se esse sistema de auditoria é eficiente ou não, se ele dá problema ou não, se ele tem que ser revisto. E como a gente disse aqui, em nenhum caso houve problema. Então, eu não vejo nenhum motivo, a OAB não vê nenhum motivo de se discutir a lisura da urna eletrônica, a necessidade de mudança da urna eletrônica, se todo procedimento que é feito, todo procedimento que é auditado, não aponta nenhum erro. A gente vê muito mais fácil ter erros, vamos dizer assim, na formação do consentimento da vontade do eleitor. Mas que o número que ele digitou na urna é o número que vai sair no resultado, isso aí a gente não vê. Não há dúvida. Correr nenhum tipo de mudança. Exatamente. Doutor Davi, o Observatório Eleitoral ele vai estar presente em todo o estado? Olha, no primeiro turno, nós fizemos um grupo para cada subseção da OAB. Né? Então, a OAB ela não tem sede em cada município, mas ela tem as áreas de atuação no interior. Então, em todas as subseções, nós tivemos pessoas vinculadas ao observatório, que são integrantes dessa subseção. A maioria das vezes são os presidentes da subseção que coordenaram as suas regiões, foi um trabalho voluntário de todos, assim, em defesa da democracia. Não é um trabalho partidário, ou seja, não são pessoas que têm vínculo com o partido político ou que advogam com o partido político. Pelo contrário, todos nós que estamos vinculados no observatório não atuamos em nenhum tipo de advocacia eleitoral desse período. Então, a gente acompanha pessoalmente, inclusive para auxiliar situações que tenham dificuldade do próprio advogado exercer o trabalho dele no dia da eleição. Eu expliquei também aqui, o outro fator importante desse ano foi o que o TRE baixou a instrução normativa, deixando claro que é direito do advogado ter acesso às sessões eleitorais. As sessões eleitorais têm os mesários presentes, tem os presidentes da sessão, tem também os fiscais das urnas, né, os fiscais dos partidos, como também tem a necessidade da presença do advogado. Muitas vezes a situação é resolvida pelo próprio advogado que chega lá. Então, o TRE inovou nisso também, informando a todos os juízes eleitorais que o advogado que estiver em atuação no dia da eleição, ele tem direito de exercer a sua profissão. Não é o advogado por ser advogado, é o advogado que está trabalhando naquele dia. Ou por ser advogado de candidaturas também, não é? Exatamente. São esses advogados que vão poder entrar. Não é simplesmente por ter OAB. Né? Tem que ser um advogado que está atuando na eleição. Senão a gente ia ter aí quase 20 mil inscritos aqui na Rua querendo entrar nas zonas eleitorais e não é essa a finalidade. A finalidade é garantir o exercício da advocacia para aqueles que estão trabalhando no dia da eleição por alguns dos candidatos. Isso aí é um dos papéis da OAB também, e o tribunal reconheceu a necessidade de tornar isso mais transparente, para não ter nenhuma situação que algum juiz interprete de uma forma, ou outro interprete de outra, e venha a dificultar o trabalho do advogado para o dia da eleição. Doutor Davi, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Davi Lima, ele que coordena o Observatório Eleitoral da OAB, que vai acompanhar também a votação no segundo turno das eleições que acontece neste domingo. Doutor Davi,
falemos sobre justamente as denúncias, não é? No momento em que ocorre uma denúncia, como essa fiscalização, que envolve tantos entes, digamos assim, inclusive a OAB, vai atuar? Por exemplo, nós vimos durante essa semana denúncias do assédio eleitoral, não é? Envolvendo empresas junto a seus funcionários e entre outras denúncias, por exemplo, no caso de um eleitor que é obrigado a filmar o seu voto e levar um celular em partes que não se observa, não se consegue visualizar. Como atuar nessas situações? Bem, o Observatório Eleitoral, né, como a gente disse, nós temos esse canal de denúncias, que é uma coisa mais formal, vamos dizer, qualquer pessoa, até uma pessoa que não queira se identificar, pode fazer uma denúncia anônima e a gente vai receber esse fato, vai analisar esse fato. Lógico que é uma situação que é de extrema responsabilidade, né? Qualquer pessoa que pode chegar e querer criar uma denúncia que não seja verdadeira, até pela seriedade das situações que são passadas, né? E quando a gente analisa isso aí, a gente vê se é uma situação que deve ser encaminhada para a Polícia Federal ou para o Ministério Público Eleitoral, e no decorrer do processo a gente vai acompanhar se foi dado algum segmento ou não. Aí por que a gente atua dessa forma, né? A OAB ela tem uma função, vamos dizer assim, de protagonismo, mas ela não tem a capacidade de ingressar com ações na Justiça Eleitoral. Então, quem tem a capacidade postulatória na Justiça Eleitoral são os partidos políticos, os candidatos, as coligações e o Ministério Público. Então, um particular qualquer não poderia, por exemplo, impugnar uma candidatura de um candidato sem ser um desses entes legitimados. Então, a OAB ela vai ser um colaborador nesse sistema eleitoral. E o que é que a gente viu nesse primeiro turno, né? No primeiro turno, eu achei que foi uma eleição que não foi tão tumultuada. Vamos dizer assim, a quantidade de denúncias não foi tão grande na OAB. Não sei se pelo fato do observatório ser recente, mas as denúncias que chegaram foram denúncias de situações que a gente sabe que sempre ocorrem. Vou dizer que são certas de ocorrer, nem que devem ocorrer, mas situações que se repetem nas disputas eleitorais. São pessoas que ocupam cargos públicos que, de determinada forma, incentivam reuniões que a gente sabe que não é simplesmente para pedir o voto, situações em que a gente vê irregularidades na propaganda eleitoral, chegavam lá para o observatório. Então, todas essas situações a OAB contribuiu no sentido de filtrar e encaminhar para as autoridades o que realmente tinha o mínimo de conteúdo para se virar um processo. Mas, assim, na disputa eleitoral em si, os grandes protagonistas da questão processual são os próprios partidos dos candidatos, né? A advocacia é muito forte no período eleitoral e ela demanda muitos processos na justiça eleitoral nesse período. Quando chega uma notícia de compra de voto, que chegou na OAB, provavelmente o partido, o candidato já está sabendo antes. E muitas vezes ele já ingressaram. Isso, lógico, que não vai acomodar o observatório no sentido de não dar andamento também para o Ministério Público em situações como essa. Outro fator também que a gente pode ressaltar nesse período assim, das denúncias, nesse primeiro turno, foi a importância da gente mostrar também a liberdade do eleitor. Ou seja, a gente tem que valorizar o direito da pessoa escolher em quem quer votar. Não é o motivo de você ser um servidor público, de você trabalhar numa empresa A, B ou C, que você é obrigado a seguir o mesmo voto que um superior seu declara. Isso a gente sabe que é uma situação muito delicada, né? Porque também uma pessoa que está num nível superior mais alto, ela também tem o direito de dizer quem vota. Então, até o limite de você dizer que tem intenção em votar em uma pessoa e a outra entender que isso aí é uma coação, às vezes é um limite tênue, né? Tem que ser feito com toda cautela para que isso aí não vire uma situação que desague numa demanda judicial, né? Pois é, essa questão da desconfiança em relação, que é colocada na questão eleitoral, é o fato de que as fake news tomaram uma proporção nunca vista num processo eleitoral
e com o nível de polarização que está sendo esse neste ano. Diante deste fato, qual é, na visão da OAB, a melhor forma de conduzir o pleito e colaborar, ter a população colaborando no sentido de evitar que essas questões sejam ainda mais acirradas? Porque está de um nível que as pessoas, por exemplo, uma candidatura que se apropriou praticamente, né, de um símbolo nacional, que é a bandeira do Brasil, que é de todos nós, né? Outra candidatura que tem o vermelho junto com a bandeira do Brasil, enfim. E isso é uma preocupação também de evitar casos de violência durante a votação. Pessoas que desejem ir vestida como queira e encontrar justamente uma reação violenta. O que dizer sobre essa situação? Olha, isso, vamos dizer assim, a gente não pode dizer que não é uma preocupação. Isso sim é uma preocupação muito grande. A gente vê hoje que o combate às fake news tem que ser um combate constante. Né? Não é só fake news para a eleição, né? São fake news até para criar conceitos na população em geral. A gente vê assim que o TSE tem um trabalho muito forte de combate a fake news. Ele sempre mostra, faz, vamos dizer assim, tem palestras nacionalmente reconhecidas com profissionais de primeira linha, tem eventos internacionais de combate a fake news, e é um tema bastante delicado porque a população hoje está confundindo, vamos dizer assim, censura com você ter a sua liberdade de expressão cerceada. Então, censura a gente tem que deixar claro que é você não poder falar. No Brasil, eu acho que a gente não admite censura. Ninguém admite que uma pessoa não pode expressar a sua opinião. Mas a liberdade, doutor Davi, a liberdade que se coloca, não é uma libertinagem para se colocar. A gente está observando um pleito exatamente que a violência eleitoral nunca foi, nesse período da democracia no Brasil, nunca se teve um pleito eleitoral com nível de violência, de fake news, como estamos observando agora. E a gente sabe também que essa movimentação é muito mais característica de uma candidatura que da outra, que já vem de outras eleições, e não ocorreu isso. Isso é fato, não é? O que eu queria pontuar assim, bem, assim, para a gente não dizer que a OAB está sendo a favor de censura. Estou fazendo essa definição para chegar nesse ponto que você ressaltou aí. Então, nunca a OAB vai ser a favor de censura, que a gente ia estar voltando à ditadura. A gente sabe qual o prejuízo social de uma censura. Mas, em momento algum, a liberdade de expressão que a gente conquistou de volta a graves penas pode chegar a ser no sentido de praticar crimes tão graves quanto a censura. Então, eu não posso desejar a morte de outro, não posso incitar o ódio, eu não posso desrespeitar um tribunal, eu não posso desrespeitar um juiz que está exercendo a sua profissão, eu não posso desrespeitar a opinião do outro que esteja simplesmente expondo a sua opinião. Lógico que eu não vou dizer aqui que eu defendo o fascismo, eu defendo o nazismo. Isso aí não é liberdade de expressão. O nazismo e o fascismo são considerados crimes, então eu não posso ser a favor dessas posturas. Como também a gente não pode, vamos dizer assim, achar que porque eu expus uma situação além do limite e tirou ela do lado do Instagram, por exemplo, isso aí seja censura. Isso não é censura. O Instagram tem ferramenta, a gente fala Instagram que é o meio que mais se divulga hoje, né? Inclusive as fake news também. O Instagram tem ferramentas para tirar essas postagens abusivas do ar. Então, se eu coloco uma gravação pela metade, até aqui mesmo, pelo que eu falei, a pessoa podia entender que eu sou a favor da censura, né? Eu sou a favor de determinados pontos. Então, se eu posso cortar o texto de uma pessoa, que ela está falando em tese uma verdade, mas no final vai ter uma mentira, também é uma fake news. É uma situação que a gente vem vivenciando hoje muito delicada. A gente vê muitos vídeos no Instagram que aquele trecho é verdade, mas não botou a conclusão
que era totalmente oposta do que o que a pessoa falou. Esses vídeos muitas vezes são colocados fora do ar, e quando é colocado fora do ar, a pessoa vem dizer que houve censura. Primeiro, que não houve censura, que a pessoa falou, né? Ela colocou no seu perfil. Segundo, que não houve uma retirada ilegal, porque essa liberdade de expressão possui limites. Qualquer direito que nós temos, ele possui limites. Até o direito mais importante que nós temos, que é o direito à vida, ele também possui limites. Se uma pessoa quiser me matar, eu não terei direito à legítima defesa? Serei processado por homicídio. Mas a justiça vai analisar se ali eu exerci o meu direito à legítima defesa ou não. Mesma coisa é o direito à liberdade de expressão. Você vai falar o que você quiser. Agora, o que acontecer depois que você falar, você vai responder por isso. Pode ser que seja uma simples retirada do ar do Instagram, que foi uma banalidade, como também o que você defendeu pode ser um crime. Vai ser um processo que a pessoa vai ter que se responder e se justificar para saber o que realmente aconteceu no final. É um tema muito delicado hoje que a gente vive, esse do combate à fake news e do combate à desinformação, na verdade, né? É um tema bastante amplo. Ele não se restringe ao direito eleitoral, ele se restringe a você criar comportamentos na população, em vários setores, seja o setor até de consumo mesmo. Você pode criar situações que forçam você a comprar um determinado produto e aquilo ali não ser verdadeiro. Então é uma situação muito delicada que a gente tem da veracidade dos conteúdos que a gente absorve hoje nas redes sociais, né? Então, no período eleitoral, isso se coloca muito latente, né? Vem muito à tona, porque a disputa hoje é totalmente polarizada, como está discutido, é meio a meio, né? Então, eu vou usar todas as ferramentas que eu tiver para querer provar que o meu lado é melhor do que o outro. Às vezes a pessoa não está nem querendo saber se o seu está certo ou errado. Está querendo provar que o seu é melhor do que o outro, para conquistar mais adeptos, né, para o seu grupo. Um componente nocivo, não é? As fake news, que tem que haver, passadas essas eleições, tem de haver uma regulamentação específica para evitar que isso ocorra, porque isso demanda na honra das pessoas. Como o senhor falou, não se restringe apenas à questão eleitoral, mas a gente está observando que no plano eleitoral ganha uma dimensão estratosférica, né? Muito delicado isso que você falou, né? Você vê assim, aí você puxou aqui um ponto que é muito, muito sensível, né? Você diz, não, os meios de comunicação, o Instagram, vai ter que ter uma regulamentação. Já é visto como censura. É o que está sendo rotulado hoje, né? Regulamentação do meio de comunicação é igual a censura. Ninguém está defendendo isso, ninguém vai defender censura nunca. Agora, não se trata de censura, trata-se de penalizar mais fortemente a quem comete crimes nessa área, né? Agora, exatamente. Agora, eu saber a consequência objetiva do que vai acontecer comigo se eu botar um vídeo com uma mentira sobre uma pessoa. Exatamente. Que a gente sabe que mentira e propaganda política, isso aí existiu desde que existe a política, né? Eu mesmo, o primeiro caso de direito eleitoral que eu trabalhei foi porque a pessoa mentiu sobre o número do candidato. Então, não tinha Instagram na época, foi besteira. Se fosse hoje, o cara poderia perder a eleição. Assim, tudo é a escala que se propõe. A propaganda, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a abrangência dela era muito pequena. Hoje em dia, todos temos um celular, né, que nos coloca 24 horas no ar, como sendo alvo de conteúdo de propaganda, sem saber nem que é propaganda. Você abre o Instagram, tem lá. Você abre o WhatsApp, tem lá. Você recebe num grupo de amigos, você não sabe nem o que é, mas no fundo aquilo pode ser um fake news também. Exatamente. Aí é que vem o outro ponto que você também debateu. Como descobrir que é uma fake news? A gente tem que tentar checar essas informações e não simplesmente sair encaminhando tudo que recebe. A gente, quando vê um conteúdo que ele é muito agressivo, que ele é muito ostensivo em relação a uma informação, já é para desconfiar. Ninguém tenta convencer o outro numa situação normal, de forma tão incisiva como a gente vê nesse período eleitoral, né? Então a gente tem que buscar saber o que é que tem por trás daquela notícia, tanto no período eleitoral como depois dele. E é um trabalho assim que não é fácil, porque hoje em dia todos nós, o analfabetismo caiu bastante, isso a gente reconhece, mas até pessoas com formação muito maior têm dificuldade de ver se aquela notícia é verdadeira ou falsa.
Então, é uma coisa É que uma é até um questão de exercício para a gente, responsabilidade também, não é, doutor Davi? de quem Uma questão de encaminha também. responsabilidade coletiva, não é? Para Justamente. selecionar o que é certo do que é errado. Se eu Eu tenho vou. dúvida, não vou encaminhar, né? Se eu tenho Exatamente, dúvida que aquilo ali é verdadeiro ou não, não vou encaminhar. exatamente. Nós vamos dar um pequeno intervalo, mais uma vez de 1 minuto, e voltaremos já já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Daniel Lima, ele que é coordenador do Observatório Eleitoral da OAB, que está atuando, acompanhando a votação também no segundo turno das eleições que acontece neste próximo domingo. Doutor Daniel, a questão do combate à desinformação pode-se dizer que é uma das premissas mais importantes no trabalho do observatório no momento? Olha, o combate à desinformação, ele é um trabalho, vamos dizer assim, muito grande, vamos dizer assim, um trabalho coletivo, né? A finalidade do observatório seria ser um dos componentes que vai ajudar nisso aí. Quem poderia contribuir bastante e contribui são os próprios órgãos que atuam nos sistemas eleitorais. Um exemplo que eu posso lhe dar é do próprio Tribunal Eleitoral. Todos os tribunais eleitorais, eles possuem escolas eleitorais. Então, são chamadas escolas judiciárias eleitorais. Essas escolas têm um papel fundamental na formação do primeiro eleitor, a gente chama. É o jovem eleitor ou eleitor do futuro, o trabalho que é feito. Então, a gente visita os interiores do Estado para poder dar palestras sobre cidadania, sobre a importância do primeiro voto, para esses eleitores que estão tirando o título com 16 anos de idade. Então, visita cidades muito pequenas, né, que a gente sabe que tem um acesso à informação muito menor, como também na própria capital, mostrando a importância do voto. Eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras dessas e é muito interessante pela troca que existe, né? A gente explica a função do Poder Judiciário, a função do Ministério Público, a função do advogado, a importância de você votar, da liberdade de você ter a escolha do seu voto. A gente vê que a população ela está atenta a isso. Pessoas que a gente às vezes pensa que ela não tem certo conhecimento, mas que hoje a informação está muito mais difundida. A gente vê, vamos dizer assim, esse trabalho como muito importante e que outros órgãos também deviam se aproximar mais da população que está iniciando essas experiências com o voto, né? Então, a OAB participa junto com o TRE nisso aí. Sempre que a gente visita, vão 3, 4 pessoas, né, membros do TRE, membros desembargadores, advogados convidados, e é feito isso o Estado afora. Mas é um trabalho que eu reconheço, é um trabalho formiguinha, um trabalho que a gente está muito próximo à pessoa, mas a gente consegue uma escala que a gente sabe que é necessária para combater a desinformação. Mas, como eu queria complementar também nesse ponto, é que outros órgãos que representam a liderança do Estado, como setores médicos de odontologia, outros setores da própria universidade, deveriam ter essa proximidade da população mais jovem, principalmente, para a gente orientar e conscientizar sobre a importância do voto e a importância da gente manter esse nível de informação verdadeira.
Porque o que é que vai me convencer a votar em A ou B, fazer a escolha A ou B? São as informações que vão chegar para mim. E lógico que essas informações não são só da propaganda eleitoral. A da propaganda eleitoral, elas vão ser objeto de processo, se tiver alguma situação irregular. A maioria das informações falsas, ela vem através de pessoas particulares mesmo. É o encaminhamento no WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram. E isso aí é que a gente tem que abrir os olhos da população desde cedo. Mostrar que essas ferramentas são muito importantes para a gente divulgar o que a gente pensa, exercer o nosso direito à liberdade de expressão, a se posicionar, mas que, da mesma forma, ela também é uma ferramenta que difunde muito as notícias falsas, né? E a gente tem que, vamos dizer assim, saber diferenciar, não é fácil. Doutor Davi, qual a avaliação que o Observatório Eleitoral faz da atuação no primeiro turno em todo o país? Olha, o que eu podia dizer assim, que era um trabalho que, na verdade, a gente devia ter um projeto mais a longo prazo, e não um projeto só no período eleitoral. Para o que a gente se propôs para o período eleitoral, achei que foi um trabalho assim satisfatório, tendo em vista que as dificuldades que ocorreram no caminho, a gente conseguiu dar andamento, como também conseguiu contribuir com algumas situações, como a questão da auditoria das urnas, ter disponibilizado a OAB, então, são várias situações que a gente conseguiu avançar. Conseguiu também muito espaço na mídia para poder divulgar essa proximidade da OAB com os órgãos do sistema da justiça eleitoral, mas eu entendo que isso aí devia ser um processo continuado, um processo que a gente consiga ficar mais próximo da população como um todo, um sistema como se fosse um vamos dizer assim, de fomento à democracia, né? De trazer informações na importância de você votar, na importância de você ter a sua liberdade, de você não se deixar ser coagido, no sentido assim, literal, não é de receber uma coação e ficar calado, não é de mesmo recebendo uma coação você fazer o que você quer. Então, votar em quem você quer. Então, acho que esse projeto só teria uma amplitude maior se a gente conseguisse ter uma esfera nacional dele, como a gente já está iniciando assim, mas que ele seja um trabalho permanente da OAB e também vinculado a outros órgãos que auxiliassem, né, a pulverizar, a disseminar essas ideias aí que a gente está defendendo, né? Ou seja, o combate à desinformação, o combate à corrupção eleitoral, que é muito danoso, a gente sabe, não precisa nem explicando, mas o combate também das fake news, né? O combate em relação a fake news, e ter essa matéria, vamos dizer assim, sistematizada no período de todo o ano. Sobre a parceria com os tribunais regionais eleitorais, né, do Observatório em todos os estados, qual a avaliação também que se faz sobre essa parceria? Ela podia ter surgido antes, ou ela surgiu no momento necessário, quer dizer, no momento necessário, digo, a divulgação maior sobre o Observatório está se dando justamente num pleito difícil do ponto de vista das estratégias das campanhas, da polarização das candidaturas. Eu acho assim que um fator que poderia auxiliar bastante seria uma réplica do que ocorre com o sistema de justiça, vamos dizer. Os tribunais de justiça são integrados, ou seja, ele tem os colégios de presidente dos tribunais de justiça. Da mesma forma, a gente poderia fazer com os observatórios eleitorais, a gente fazer os grupos dos observatórios de direito eleitoral do Brasil afora, para ter justamente esse trabalho permanente que eu estou explicando aqui. E assim, a gente há de convir que Alagoas é um laboratório jurídico. O que aconteceu nessa eleição aqui, já dá para escrever vários livros, e eu tenho certeza que a gente tem uma integração com outros estados, de como foram as soluções, de como se comportou a situação eleitoral diante das dificuldades que aconteceram durante o processo eleitoral como um todo. Eu acho que avançaria bastante no sentido de informar a população, né? A gente saber qual é a consequência de uma decisão judicial, a consequência de você propagar uma propaganda enganosa, uma fake news, né? De você coagir uma pessoa. Então, essas situações difíceis, quando a gente tem um tratamento já alinhado, ela favorece bastante, né, para o exercício da democracia. Falando ainda sobre o observatório,
a infraestrutura é necessária para desempenhar esse trabalho. Como tem sido utilizada, como se faz essa infraestrutura? Como banca-se essa infraestrutura? É assim, na OAB, né, não sei se é de conhecimento de todos, mas todo o nosso trabalho é voluntário, né? Todo advogado que trabalha na comissão da OAB, que tem um cargo na OAB, seja do presidente ao conselheiro, todos nós temos trabalhos voluntários, não recebemos nada por essa atividade. Então, isso aí não gera um custo para a OAB. Mas a gente sabe que o que demanda um pouco mais de atenção nessas atividades da ordem justamente é que a gente tem que ter uma estrutura meio que administrativa, né? Quem receber a denúncia, por exemplo, quem vai atender um e-mail, quem vai responder, quem vai acompanhar o andamento do processo, isso tudo a gente reconhece que tem que ser um trabalho mais profissional e não só de advogados em si, voluntários, né? No nosso caso. Isso é feito na OAB, em outras situações também, como a gente sabe, o Tribunal de Ética da OAB, quem vota, os juízes, eles são voluntários. Mas a organização do sistema do Tribunal de Ética são pessoas contratadas e especializadas para tratar do caso. Então, com a ampliação do trabalho do observatório, tenho certeza que também vai gerar o mesmo tipo de procedimento interno dentro da OAB, né? O acompanhamento das demandas, de dar tratamento caso não haja uma determinada denúncia que foi encaminhada ou essa denúncia não está tendo a velocidade necessária para ter seguimento. Já vira uma questão de gestão de processos aí dentro da ordem, né? Mas assim, eu vejo que tem um grande interesse da advocacia em ajudar. Eu vejo assim que muitos querem participar do observatório, apesar de ter sido o primeiro ano assim, participam no dia da eleição, se deslocam de suas casas, né, para acompanhar a votação, ver se está tendo algum tipo de problema, de contribuir com as soluções, com a justiça eleitoral. Então, eu acho que está sendo um trabalho importante para a sociedade e que a OAB vai dar andamento nisso aí e aprofundar, né, as experiências que a gente teve para trazer um serviço cada vez melhor. Doutor Davi, a OAB é uma entidade que sempre agiu em defesa da democracia, dos direitos humanos. O que dizer do momento que se vive quando a instituição, não só a instituição, mas as instituições como um todo, que defendem a democracia, no plano federal, se sentem, digamos assim, meio ameaçadas? Olha, não é um momento fácil, né? Como você falou, é um momento hoje de mudança. Tanto quem continuar no poder vai se achar cada vez mais forte, né? Que venceu a segunda vez, como também quem entrar na mudança também vai se achar muito fortalecido porque conseguiu desbancar o outro lado. Então, o meu sentimento assim é que a gente tem que ter uma ponderação muito grande nesse momento dessa eleição, justamente para que não se tenha uma divisão ainda maior do que o que a gente já está tendo agora. Como você falou, o país já está dividido. A gente tem que conseguir, lógico que um lado vai ganhar do outro, isso aí não tem o que disputar, né? Mas o que seria uma grande vitória nesse processo todo é a gente conseguir que o lado perdedor não vire um inimigo do lado ganhador. A gente está beirando a isso. É isso que você está... Nós temos, na verdade, uma eleição que se coloca como um plebiscito entre autoritarismo e democracia. Infelizmente ou felizmente, é o que está colocado, não é? Mas é justamente isso. Aí a dificuldade hoje é justamente essa. Se eu votar no lado A, quer dizer que eu sou autoritário. Se eu votar no lado B, quer dizer que eu sou comunista. É muito delicado a gente votar com só um nome, né? Certamente. Então, o grande desafio que eu acho é esse. Então, o lado que ganhar vai ter que saber qual optar. Que o país sai dividido da eleição, é fato. Para que se reúna o máximo possível também. Doutor Daniel Lima, eu lamento informar que estamos no final da nossa entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Eu gostaria só de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui fazendo essa entrevista, esse bate-papo aí. Dizer que é muito importante também para a OAB ter esse espaço para a gente divulgar os trabalhos que a gente está pretendendo desenvolver. E, assim, colocar a gente à disposição, qualquer outra matéria que seja de interesse da sociedade como um todo, a gente pode trazer pessoas que também tenham conhecimento na matéria, que possam também trazer
algumas ideias aqui e bater um papo como esse aqui, que foi muito bom, foi muito produtivo. Obrigada. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.